Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Me perdoe, capítulo 43. Isaías 43. Os versos 18 e 19. Isaías 43, versos 18 e 19. Vamos ler juntos? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei o caminho do deserto e rios no ermo. Até Deus. Mais uma vez, feche os seus olhos para a gente. Pai, nós estamos neste último ano, neste último dia do ano de 2020, reunidos para te agradecer, para te exaltar, prestarmos um culto ao Senhor, um serviço a ti, que o Senhor merece e é digno. Mas também estamos aqui, Deus, de maneira muito especial para ouvir a tua voz, teu recado para nós. Pedimos que o Senhor venha alcançar os nossos corações, desejosos de sermos preenchidos pelo Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio nesse instante. Nos alimente, nos fortaleça, Deus, nos encha de esperança. Assim nós pedimos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O ano de 2020, meus irmãos, está terminando, questão de pouquíssimas horas, 2, 3 horas, adentraremos um novo ano, um novo período da nossa vida. Talvez alguns de nós aqui pensaríamos, alguns já até têm dito isso, ouvindo a mensagem do reverendo Marival, que foi disponibilizada no nosso grupo de WhatsApp. Ele começa a sua fala dizendo mais ou menos assim: esse é um ano que talvez alguns gostariam de riscar a sua agenda. Entretanto, meus irmãos, isso não é possível. Nós precisamos encará-lo diante da realidade. Foi um ano atípico, um ano absolutamente diferente. Talvez uma pergunta poderia ser levantada aqui: um ano para ser lembrado ou para ser esquecido? Eu diria que a resposta é as duas coisas. Lembrado para verificar aquilo que foi possível aprender com ele, mas também, de certa forma, para ser esquecido, deixado de lado pela dor, nesse sentido, em várias direções, pela dor que ele causou. Ninguém, em sã consciência, eu diria, quer ficar revendo dores. Em sã consciência, ninguém é masoquista. Esquecido também, e parece aqui, pela imoralidade que se revelou em meio a tantas carências humanas, da parte de tanta gente. Por outro lado, meus irmãos, eu diria aqui que tendo superado esses 12 meses, afinal de contas, estamos aqui, estamos diante do Senhor, fazendo o que estamos fazendo nesse instante. Portanto, um ano superado, tendo superado, eu diria que as pessoas, talvez um número ilimitado de instituições, incluindo as nossas igrejas, todos nós, de alguma maneira, começamos a pensar e a nos movimentar no intuito, com o objetivo de que um novo ano que vai se iniciar seja melhor do que esse anterior. Estamos com o nosso pensamento, tanto do ponto de vista pessoal e individual, como do ponto de vista, como eu disse há pouco aqui, de instituições, pensando, desejando, almejando um ano realmente melhor do que tivemos. Agora a pergunta talvez
diante disso, então, seja qual deva ser o nosso olhar sobre o que passou, sobre aquilo que virá. Como é que nós devemos olhar para o ano de 2020 e como nós devemos olhar para o ano de 2021 que se aproxima? Como nós devemos olhar para esses dois ambientes históricos? Deixa eu falar aqui muito brevemente sobre esse texto, pelo menos sobre o contexto dele. Isaías, ele viveu em torno aqui do ano 700, ele exerceu o seu ministério durante aproximadamente 40 anos, é um dos profetas chamado profetas maiores do Antigo Testamento, lembrando que os profetas maiores são chamados assim por causa da extensão daquilo que ele escreve, não da quantidade, mas da extensão de assuntos que eles tratam. Isaías, portanto, é um dos profetas maiores que se encaixa nesse perfil. Ele profetiza, meus irmãos, ele vive durante o período de reinado dos reis Uzias, Jotão, dos reis Acás e Ezequias. Ele profetiza, meus irmãos, num período de grande agitação política e social, e em decorrência disso, a sua escrita é uma escrita que de certa forma se aproxima da nossa realidade. Essas pressões e opressões que ele vive é fruto de um imperialismo, de um povo externo que domina sobre o povo hebreu naquele período. Vive, portanto, um contexto aqui de desesperança, de desconfiança, de frustração, inclusive, por causa do cativeiro em que ele se encontrava. E aí, então, meus irmãos, por conta disso, nós podemos ter, a partir daí, alguns olhares, seja no passado, que já se esvai, me refiro aqui ao ano 2020, e ao futuro que se aproxima do ano de 2021. Nesse contexto, meus irmãos, nós temos algumas coisas, pelo menos duas, a serem consideradas aqui. No versículo 18, Isaías começa dizendo o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas. Veja, Isaías está vivendo um tempo difícil. Ele é alguém que tem uma responsabilidade muito grande ali no meio do povo, porque ele foi chamado por Deus para trazer algo que de alguma maneira os mantém em pé, de alguma forma os mantém animados, estimulados a continuar vivendo. Eles estão vivendo dias extremamente difíceis, diferentes, obviamente, dos que vivemos hoje aqui por várias razões e circunstâncias. Entretanto, os dias, como os de hoje, na época de Isaías, são extremamente complicados. Fiz referência há pouco aqui a um período de desconfiança, de frustração, de decepção, em alguns casos pontuais ali da época de Isaías, até mesmo de desespero. Mas Isaías vem e diz: não vos lembreis das coisas passadas. Pensemos aqui um pouco a respeito disso, meus irmãos. Entendo eu aqui que talvez o passado, ele de fato não deva ser ignorado. Jogar fora a história nossa, pessoal, da nossa família, de instituições que eventualmente fazemos parte, é um erro crasso. Ninguém vive sem história. Portanto, o passado não deve ser ignorado, mas ele deve ser visto a partir de uma expectativa de mudança. O passado ele deve ser visto, contemplado, olhado, considerado a partir, com base naquilo que ele nos impulsiona para frente, naquilo que ele nos leva para o futuro, nas perspectivas do amanhã que ele nos traz. O profeta, meus irmãos, olha para a sua história e para a história do seu povo e entende que ela, ou seja, essa história, era um instrumento capaz de responder aos desafios do presente que ele se encontrava e do futuro, um futuro desejável. Quando nós olhamos aqui para o
43 inteiro, nós não lemos apenas 2 versículos. Mas no capítulo 43, meus irmãos, é mostrada, é apresentada, ainda que de maneira pontual, parte da história pessoal de Isaías e parte da história do povo dele, do povo hebreu. Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura de alguns versículos aqui, que vão revelar essa história. O primeiro destaque que eu faço aqui é que tanto Isaías como aquele povo têm uma origem que estava em Deus. Eles não estão distantes de Deus, nem Isaías nem o povo. A raiz que fazem sentido a existência deles, a raiz está no Senhor, está em Deus. Veja comigo aí o versículo 1, sempre do capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. As expressões aqui são mais do que claras, meus irmãos. Isaías, bem como o povo, tem absoluta consciência de que eles estão absolutamente fincados historicamente em Deus. Deus é quem os criou, Deus é quem os formou, Deus é quem trabalhou para que a existência deles fosse uma realidade. Mas eu vou além. No capítulo 43, Isaías e o povo eram objetos do cuidado de Deus. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja, meus irmãos, que o cuidado de Deus está presente na vida de Isaías e daquele povo. Deus protegendo-os. Isso é a história deles. Eles ainda, meus irmãos, dentro dessa história, recebem presente de Deus. São presenteados de maneira graciosa pelo Senhor. Versículo 3, me acompanhe. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Sem entrar no contexto e nas questões que envolvem detalhes aqui nesse texto, meus irmãos. O fato é que Isaías está lembrando que eles foram presenteados pelo Senhor. Mas caminhe ainda comigo. O texto vai dizer, mostrando a história dentro desse contexto aqui, que eles eram absolutamente preciosos. Eles tinham um valor diante do Senhor. Versículo 4: visto que fosse precioso aos meus olhos, fosse digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Deus está lembrando a eles aqui, Isaías está apenas fazendo um registro, de que Deus os valorizava, que Deus dava a eles a importância que eles precisavam ter, que eles precisavam perceber em si mesmos. Eles eram alguém que tinha um valor para o Senhor, que tinha um valor uns pelos outros, certamente. Mas veja, eles estavam também seguros nas mãos de Deus. Tudo isso faz parte da história deles. Versículo 5: não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. Não temas, diz o Senhor, não temas, não temas. Não tenham medo, não se atemorizem. Nós vamos ver textos parecidos com esses em muitos momentos das Escrituras Sagradas. Deus dizendo: não temas, não tenham medo, não se apavorem, não se desesperem. O texto diz: eu sou contigo. Eu quero inclusive fazer uma referência aqui, meus irmãos. Quem, na ocasião, isso já faz algum tempinho, teve a oportunidade, eu tive o privilégio de ter a companhia de vários irmãos, estudamos juntos o tema aliança. E alguns aqui possivelmente vão se lembrar que a expressão Emmanuel
quando nós pensamos lá no Velho Testamento, é o resumo do relacionamento de aliança que Deus tem com o seu povo. Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco. Essa expressão, ela permeia o Velho Testamento todinho, mostrando que Deus está presente com o seu povo. Repito, sendo Deus a sua própria origem, cuidando do seu povo, dando-lhes presentes, valorizando esse povo, trazendo segurança. Mas a gente caminha um pouco mais no capítulo 43, e a gente vai ver dentro dessa história que Isaías e aquele povo, eles foram escolhidos para viver uma vida de intimidade com o Senhor. Veja comigo o versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. É isso que Deus está dizendo que eles são. Para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus está dizendo para eles nessa ocasião, e mais uma vez eu insisto, Isaías está apenas registrando a história deles. Deus está mostrando aqui a intimidade que existe entre esse povo e Deus, entre si mesmo, entre si. Deus está mostrando que há um caráter de aproximação muito forte entre Ele, Deus, o seu povo e os seus escolhidos. Mas finalmente, meus irmãos, nessa história, é visto aqui que eles estavam protegidos por Deus contra todos os seus inimigos. Leiam comigo aqui os versos 14, 16 e 17. O verso 14 diz: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. E aí ele continua: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia. Lembre-se que a Babilônia era quem os estava ali dominando. E a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isso é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriaram. Deus está dizendo, em outras palavras, olha, eu vou arrancar todos os inimigos que estão contra vocês hoje, eu vou tirá-los todos. E os versos 16 a 17. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Sabe o que Deus está fazendo referência aí? Aqui Deus está fazendo referência ao Mar Vermelho. Quando Deus abre o mar e faz ali uma vereda, ou seja, um caminho para que o povo pudesse passar. Mas veja o que diz o verso 17: o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. A referência aí daí ao Mar Vermelho, que agora encobre o exército inimigo, o exército lá egípcio. Estão extintos, apagados como uma torcida. Aí para mim, instantinho, essa é a história de Isaías, essa é a história do povo de Deus. Eu queria que você observasse, meus irmãos, todos vocês observassem, que essa é exatamente a sua história. Porque Deus vem fazendo na sua história o que Deus fez com Isaías e com aquele povo hebreu. Deus é quem criou você e vem sustentando você. Deus é quem cuida, dá presentes a você, que dá valor a você, que segura você pelas mãos e te dá a segurança e a certeza de que você não vai cair de maneira definitiva. Deus é quem promove intimidade na sua história entre você e Ele. Ele faz tudo isso. É Ele quem protege você de todos os seus inimigos. Como Isaías, meus irmãos, minha fala aqui é que sejamos injetados, portanto, de esperança, injetados pelo próprio Deus, apesar da crise causada pelo Covid-19 neste ano de 2020.
a esperança. É possível olhar para frente e, considerando a história que nós temos vivido junto com Deus, ao lado dele, protegidos, guardados, conduzidos por ele, nós podemos olhar para frente e, a semelhança de Isaías e esse povo, também termos a mesma esperança. Covid-19, uma doença que, a partir de, eu diria aqui, talvez sem medo de errar, a partir de uma narrativa midiática intensa, aterroriza a humanidade, quebra a economia de muitos países, serve de capital político para muita gente poderosa, polemizando aqui e acolá, trazendo polêmicas terríveis, e possivelmente todos nós vamos concordar aqui, desnecessárias. Faz, inclusive, uma pequena parcela da humanidade ficar ainda mais rica. Isso talvez nos surpreenda, mas é verdade. Faz, nesse período, bilionários em algumas partes do mundo aumentarem em cerca de 40% a sua riqueza. Por mais estranho que isso pareça ser, a Covid causou isso, enquanto milhões empobreceram, inclusive aumentando a fome neste mundo. Uma doença que escancarou a imoralidade humana, revelada. Eu vou colocar aqui apenas 2 exemplos, meus irmãos, de muitos que, talvez sentados numa roda de amigos e irmãos, pudéssemos enumerar. Uma doença que escancara a imoralidade humana, revelando, por exemplo, o amor do dinheiro no coração dos homens. O amor que os homens têm pelo dinheiro, a despeito de tanto sofrimento e tanta dor. Basta nos lembrarmos dos desvios de recursos para a saúde aqui no Brasil. Estou fazendo referência aos hospitais de campanha, a compra de respiradores. Nós poderíamos pensar também, paralelo a isso, que a doença escancara a hipocrisia humana, quando tantos que diziam: olha, fique aí na sua casa, se protegendo, quantos que desses foram flagrados, fazendo exatamente o contrário do que discursavam. Nós poderíamos pensar em tantos exemplos, meus irmãos, que essa doença proporcionou, desnudando e desmascarando a realidade humana, em alguns casos, suja, terrível e imoral. Uma doença, meus irmãos, que me parece estar revelando aos poucos a tentativa de uma nova ordem mundial. Possivelmente alguns aqui já têm observado que essa expressão nova ordem mundial, ela tem se tornado mais frequente, mais constante. A expressão como o grande reset tem vindo à tona com mais visibilidade. É importante que nós observemos isso, meus irmãos. Eu digo aqui, uma tentativa de uma nova ordem mundial está sendo pautada através de várias ações, seja de governo, seja de instituições que dirigem e comandam as populações do nosso planeta. Um novo normal, onde aqueles que resistem a isso são acusados de não querer avançar, de não querer progredir como sociedade. Estamos, pergunto eu, nos aproximando do fim do mundo? Muita gente questionando isso. Será que estamos nos aproximando da volta triunfante de Jesus Cristo? Muita gente tem
questionado sobre o avanço da tecnologia, sobre a capacidade que os governos e líderes mundiais têm de monitorar as pessoas. Isso é mais do que conhecido. A China é um dos países que tem feito isso de maneira sistemática, investindo inclusive nessa área da tecnologia para fazer o monitoramento que intentam sempre fazer. Isso vem se espalhando pelo mundo. Outras questões poderiam ser levantadas aqui, mas observe, meus irmãos. A pergunta que se levanta é essa: para onde nós estamos indo? Será que Jesus Cristo está às portas do seu retorno? A resposta minha é: eu não sei. O tempo de fato dirá. Entretanto, meus irmãos, mesmo em face de uma crise moral e sanitária tão gigantesca como a que passamos em 2020, estamos ainda passando, eu entendo que é preciso olhar para esse ano, meus irmãos, para esse passado recente, e fazer duas coisas. A primeira delas, aprender com os nossos erros. E segundo, trabalhar para que o nosso futuro seja melhor. Trabalhar para que o nosso futuro seja melhor. Nós não podemos ficar presos ao passado, ou seja, ficar remoendo o que de ruim aconteceu conosco ou com a humanidade. Foram muitas coisas tristes: perda de vidas, perda de empregos, perda de poder aquisitivo, perda de perspectivas, perdas de liberdades, perdas de companhias queridas. Você possivelmente conhece gente que ficou sem se ver meses. Quantas perdas tivemos? Mas nós não podemos ficar presos. Sempre que se permanece no passado, não se aproveita o novo. Não se tem uma expectativa daquilo que o novo pode trazer de melhor. É preciso olhar para frente. É preciso levantar a fronte dos olhos. No verso 19, no início do versículo 19, Isaías diz o seguinte: eis que faço coisa nova. Isaías está registrando aquilo que Deus está dizendo. Eis que faço coisa nova. Observe, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Paulo diz isso, inclusive, lá em Romanos capítulo 6. Nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Apocalipse capítulo 21. É um Deus que renova as suas misericórdias todas as manhãs. Jeremias diz isso lá em Lamentações capítulo 3. Meus irmãos, para que continuemos a crer num Deus assim, ou seja, num Deus que é criativo, num Deus que na manhã seguinte o novo chega, no dia seguinte a noite se esvai, o sol surge novamente, as esperanças são renovadas, e Deus promove isso no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Mas para que continuamos a crer num Deus assim, é fundamental mantermos uma confiança, eu diria, absolutamente inabalável, meus irmãos, na condição divina melhor dizendo, na condução divina da história, no fato de Deus conduzir a história. Nós lemos há pouco aqui, de maneira muito breve e singela, Isaías 43, o contexto dele, versículos que mostram a história de um homem e do seu povo, uma história onde Deus está os conduzindo. E depois de mostrar essa história, os versos 18 e 19 vão revelar para nós que a esperança precisa continuar, ser mantida, mas com base na confiança de que é Deus que está conduzindo essa história, meus irmãos. Deus é que faz isso. O nosso Deus, meus irmãos, tem a história em suas poderosas mãos.
e Ele está conduzindo a minha e a sua vida, a vida da nossa família, a vida dessa igreja, a vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas que nós conhecemos. Deus está conduzindo essas vidas e essa história da forma que lhe apraz, diz as Escrituras, da maneira que Ele define e determina, conduzindo essa história, guardando e protegendo cada vida, cada indivíduo, cada família, protegendo a sua igreja, conduzindo essa história, fazendo dessas vidas e dessas famílias e dessa igreja especialmente um instrumento para que o mundo o conheça como Senhor. Lembre-se que é assim que Deus faz na sua vida. Deus usa você e a mim, Deus usa a sua igreja, Deus usa aqueles a quem quer, para que Ele se torne conhecido. Conduzindo essa história, meus irmãos, até o momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, aproveite as grandes oportunidades que o novo ano apresenta para você. E essas oportunidades, elas já estão surgindo e vão surgir dia após dia. Viva para Deus, procure ser bênção na vida daqueles que cruzarem a sua estrada, o seu caminho, a sua história. Seja bênção na vida dessas pessoas, porque assim será, à medida que você olhar para a sua história e ver Deus agindo através dela. Lembre-se que você foi bênção na vida de muita gente ao longo desse ano. Você foi. Você foi instrumento de Deus na vida de gente dentro da sua família. Você foi instrumento de Deus na vida de gente que andou com você. Você foi instrumento na vida de gente que talvez você nem conheça. Tem gente que foi abençoada por você e você nem sabe disso. Ao longo do ano de 2020, do ano de 2021, não será diferente. Não será diferente. Deus vai continuar fazendo de você um grande instrumento nas mãos dele, para cuidar de gente, para dar segurança às pessoas, para levantar as pessoas, para consolar as pessoas, para ajudar. Deus vai fazer isso. Verso 19 ainda, ele diz: eu porei um caminho no deserto. Você já viu um caminho no deserto, um caminho? Que Deus faz o impossível, e o que está dizendo, o impossível de Deus. Eu vou colocar um caminho no deserto. No final do versículo 19 diz: um caminho no deserto e rios no ermo. Você não se lembra o que significa a expressão ermo? É no meio do nada. Do nada. Veja que a frase aqui está no futuro. Eu entendo, meus irmãos, mais uma vez utilizando a mesma expressão, e isso nos enche de esperança, de sonhar com dias melhores do que foram os dias de 2020. Portanto, renove a sua esperança no Senhor, se abasteça de ânimo para que você não seja engolido pelas circunstâncias e para que você não abandone a luta. Não abandone. Fixe os seus olhos em Jesus, olhe para frente, na certeza de que Deus é quem escreve a sua história e Ele tem o melhor para você. Descanse debaixo da poderosa mão do nosso Deus. Coloque a sua fé em ação. Faça isso. Faça isso na certeza de que o amanhã será melhor. De que o amanhã será melhor do que hoje. Meu desejo, meus irmãos, é que o ano de 2021 seja para você e para todos os seus, seja um ano de muitas bênçãos. Esse é o meu desejo. Lembre-se que problemas surgirão, eles são inevitáveis, mas o Todo-Poderoso estará com você todos os dias. Lembre-se que por meio de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo nos lembra isso quando ele escreve a sua carta lá para a igreja de Roma. Portanto,
submisso a Ele, sempre obediente à Sua palavra. Entre no ano de 2021, meus irmãos e irmãs, com a certeza de que tudo que vier será superado. Feliz Ano Novo, irmãos. Feliz ano. Nós vamos cantar juntos.